Tudo bem com você? Que bom que estamos aqui em mais um estudo da nossa lição. Estamos estudando nesse trimestre sobre o livro de Isaías. E nesta semana que vai se iniciar, a lição será de número 11 e o título é Amor em Ação. O que nós vamos estudar na lição desta semana? Em especial, 3 capítulos do livro de Isaías. Capítulo 55, versos 1 a 13, porém eu vou destacar os versos 1, 6 e 7. Capítulo 56, versos 1 a 8. E o capítulo 58, dos versos 1 a 13. E nesses capítulos nós podemos ver pelo menos 6 tópicos, que é o que nós vamos estudar agora. Primeiro, nós vamos aprender que a salvação sempre foi pela graça e oferecida a todas as pessoas. Segundo, que a obediência sempre foi pela graça e exigida de todas as pessoas. Terceiro aspecto, a graça nos leva a adotarmos o jejum espiritual de Isaías 58, que é colocar o amor em prática, fazer com que o amor tenha ação. Um quarto aspecto, o sábado não foi dado só para os israelitas ou judeus. Quinto aspecto que estudaremos, há bênçãos especiais para quem observa o sábado. E o sexto aspecto, o que significa não fazermos as nossas próprias vontades no sábado, como orienta Isaías capítulo 58, versículo 13. Você vai perceber que não tem nada a ver com o que muitos dizem por aí. Então esses capítulos vão nos proporcionar um estudo muito significativo e uma aprendizagem muito rica sobre a relação entre graça, fé, obediência, amor e observância do sábado. Você vai ver que esses temas se destacam nesses 3 capítulos de Isaías que eu mencionei para você. Vamos começar o nosso estudo. Eu não vou seguir a sequência, nessa semana eu não vou seguir a sequência como se apresenta na nossa lição, vou seguir aqui a sequência dos capítulos bíblicos, tá bom? Então, Isaías 56, que é o primeiro capítulo que vamos estudar, dos 3 que estudaremos ao longo dessa semana, vamos começar a leitura e vamos fazer a análise deste capítulo. E depois seguimos pelo capítulo 50. Na verdade, vamos começar no capítulo 55, vamos para o 56 e depois para o capítulo 58. Tá bom? No capítulo 55, eu vou destacar os versos 1, 6 e 7. Você pode depois ler todo o capítulo. Você vai perceber neste capítulo que Deus oferece a sua graça salvadora a todas as pessoas. Você não vê aqui Deus oferecendo a sua salvação apenas a uns poucos predestinados. Mas Deus oferece a sua salvação a todas as pessoas. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não é o mundo dos predestinados, não. Deus amou o mundo todo. Tá? Então vamos começar a leitura. No verso 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E aí, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar.
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nesse texto, nós já podemos ver que Deus oferece a sua graça aos israelitas que estavam muito afastados dele. Eles eram grandes pecadores, rebeldes, mas da mesma forma, mesmo assim, Deus os convida a irem às águas. Deus é a água da vida, Cristo é a água da vida. E ele os convida para comprarem a paz, comprar a salvação sem necessidade de dinheiro. Ou seja, Deus oferece a sua graça. Só que ao mesmo tempo em que ele oferece a sua graça, ele também nos mostra que a graça, ela não estará disponível para todos sempre. Afinal, haverá um juízo, né? E o juízo será o momento em que Deus vai dar a recompensa a cada um. Tanto que no verso 6 é dito, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vai chegar o momento em que não vai mais poder ser possível achar o Senhor. Haverá um momento em que ele não estará mais perto do pecador para perdoá-lo, porque Jesus vai voltar para executar a sentença. Eu estou fazendo aqui uma aplicação, tá? Não estou dizendo que o texto está falando da volta de Cristo, tudo bem? E neste contexto, né, quando Deus pede para buscá-lo enquanto se pode achar, o que significa buscá-lo? Aqui o verso 7 explica, ó, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então você percebe aqui que buscar ao Senhor envolve, entre outras coisas, deixar os caminhos maus, deixar os pensamentos maus e converter-se a Deus. E Deus diz no verso 8, né, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, vocês têm pensamentos maus, vocês são iníquos, mas eu não sou assim. Mesmo que vocês sejam maus, mesmo que vocês sejam iníquos e pensem em maldade, os meus pensamentos, os meus caminhos são superiores aos de vocês. Então eu quero perdoar vocês, basta vocês virem a mim. Então é isso que nós aprendemos, entre outras coisas, de Isaías 55, ou seja, que a salvação sempre foi pela graça. Nós vemos isso também no capítulo 56, ó. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Então, não existe nada que comprove na Bíblia a teoria de que Deus trabalhou de diferentes maneiras em diferentes eras ou dispensações, como ensinam nossos irmãos dispensacionalistas. Tá? Os dispensacionalistas ensinam, né, que Deus fez diferentes pactos com o ser humano, não é? Agiu com o ser humano, né, de formas distintas ao longo da história. Tá? Então, existem 7 dispensações ou eras pelas quais Deus atuou. A dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, a dispensação ou era da promessa, dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação do reino ou dispensação milenial. Esse tipo de crença, na verdade, ela força o texto bíblico a dizer o que ele não diz, porque, na verdade, não existiu, por exemplo, uma dispensação da lei e outra da graça. Nós vemos aqui que Deus está oferecendo a sua graça no livro de Isaías e no restante do Antigo Testamento. Né? Apocalipse 13:8 diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de salvação, quando foi elaborado, ele sempre foi pela graça. Era para ser sempre pela graça. Então não existe, né, dispensações. Então, a doutrina do dispensacionalismo, primeiro, força o texto bíblico, leva-nos ao antinomismo. O que é o antinomismo? Anti quer dizer contra, nomos vem da palavra grega nomos, né, que significa lei. Então, antinomismo é contra a lei. Então, se existe uma dispensação da lei e outra da graça, óbvio que isso leva ao antinomismo.
Se eu já estou na dispensação ou era da graça, não tenho necessidade de guardar a lei de Deus. E um terceiro aspecto, o dispensacionalismo desprepara os crentes para a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque o dispensacionalismo ensina, além dessas fases, não é? Dessas dispensações ao longo da história, que haverá o arrebatamento secreto da igreja antes da grande tribulação. E obviamente, né, que os crentes que aguardam por um arrebatamento secreto e verem Jesus vindo de forma gloriosa nas nuvens dos céus, eles estarão despreparados para este evento. Tá? Então eu fiz esse parênteses aqui para ajudar meus internautas que são evangélicos, né, que aprenderam sobre dispensacionalismo, para perceberem, né, que com base nesses poucos versos que vimos aqui, a salvação sempre foi pela graça. Tanto que até no capítulo 56 é dito, né, porque a minha salvação está prestes a vir. Então esse é o primeiro tópico que nós aprendemos, né, que a salvação sempre foi pela graça e sempre foi oferecida a todas as pessoas ao longo da história. Outra coisa que podemos aprender, que a obediência também sempre foi pela graça. Vamos continuar lendo aqui o capítulo 56. E também vamos ver aqui, né, que a graça, né, leva a um jejum espiritual. O sábado não foi dado só para os judeus, há bênçãos para quem guarda o sábado e o que significa não fazer os nossos próprios interesses no sábado. Eu sei que talvez você não concorde com a guarda do sábado, mas eu gostaria que você assistisse essa lição, nesse estudo até o final. Eu creio que vai ser muito importante para você, vai dar muitos insights a você e te levar a várias reflexões, tá? Vamos então continuar o estudo, vamos para o capítulo 56, agora para o verso 2. Já vimos o versículo 1, né? E diz o seguinte: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma. Vamos ver o que ele faz agora. Que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Você percebe que aqui diz assim, ó, bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem. Não fala o homem judeu. Aqui o termo é uma referência ao ser humano, tá? Então aqui está dizendo o seguinte: feliz é o ser humano que faz isto e o ser humano que nisso se firma. Duas coisas: que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Então uma das bênçãos que Deus promete é felicidade para pessoas que não profanam o sábado e para pessoas que guardam a mão de cometer algum mal. Então você percebe aqui que o sábado ele se encontra num contexto moral. É porque não fazer o mal para alguém envolve moralidade. Consequentemente, se esta bênção da felicidade é prometida também para quem observa o sábado, não há um aspecto simplesmente cerimonial do sábado aqui, é um aspecto moral. E por quê? Quando vamos para Gênesis 2, versos 2 e 3, aprendemos que quando Deus concluiu o mundo em 6 dias literais, no 7º dia ele cessou suas atividades e diz o Gênesis 2, 2 e 3 que Deus abençoou e santificou o 7º dia. Ou seja, Deus consagrou esse dia, separou-o, tornou-o diferente dos demais, porque ele é um memorial semanal de que Deus é o Criador. Então por isso que Deus promete felicidade para quem guarda a sua mão de cometer o mal contra o próximo e para quem se guarda de profanar o sábado. Por quê? Simples. Ao guardar o sábado, a pessoa demonstra o seu amor para com Deus. Ao não cometer o mal contra o ser humano, ele demonstra o seu amor para com o próximo. Né? Aqui, de certa forma, podemos ver aqui os 10 mandamentos. Porque os 4 mandamentos ensinam como devemos amar a Deus e os últimos 6 nos ensinam como devemos amar ao próximo. Então você vê que aqui é uma questão moral e não cerimonial. E você vai ver também, nesse texto, que o sábado, além de ter sido dado para todos os seres humanos, né, não apenas para o israelita, você vai ter mais uma confirmação disso agora, mas você vai ver também que o sábado é algo inclusivo. Ele une as pessoas. Por quê? Preste atenção, verso 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo.
nem diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraço a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servir e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraço a minha aliança, também os levarei a meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus aqui está dizendo para o povo israelita e também para os estrangeiros e eunucos que viviam entre eles, que ao eles guardarem o sábado, eles não precisariam, eles na verdade não deveriam se sentirem como não pertencentes ao povo de Deus por serem estrangeiros ou eunucos. Deus disse assim, ao estrangeiro, ao eunuco que guarda o meu sábado, ele escolhe aquilo que me agrada. E no verso 6 assim, aos estrangeiros que chegam ao Senhor para o servir, para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado não profanando, ou seja, a observância do sábado era vista por Deus como uma prova, uma manifestação do amor que tanto o israelita, quanto o eunuco, quanto o estrangeiro tinha para com Deus. Porque o sábado é um memorial do Criador. E sendo o sábado um memorial do Criador, Deus promete, ter um memorial de todos aqueles que o amam e o servem e observam o seu memorial da criação. Olha que coisa bonita esse texto. E depois Deus diz que esses estrangeiros, que esses eunucos, que fizessem a vontade do Senhor e observassem o sábado, eles também teriam os seus holocaustos, seus sacrifícios aceitos. Deus aceitaria o culto prestado a ele. E por quê? Porque a casa de Deus será chamada casa de oração para todos os povos. Você percebe? O sábado, além de ser um memorial do Criador e uma evidência do nosso amor para com Ele e da nossa fé nele como Criador, o sábado é inclusivo. Por meio do sábado, Deus lembra a toda a humanidade que todos são filhos do mesmo Deus e que ninguém é melhor do que o outro. Que todos viemos do mesmo Criador e, portanto, se Deus não faz acepção de pessoas, como diz Romanos 2,11, você e eu também não podemos fazer acepção de pessoas. Então veja quanto a doutrina do sábado nesse contexto, ela tem um contexto inclusive missiológico, não é? Deus queria que não só o israelita, mas os estrangeiros e eunucos conhecessem essa doutrina para que eles se aproximassem do Criador. Ok? Não é uma questão de um dia apenas, mas é o Criador, o Senhor que é exaltado através da observância desse dia, tá? Vamos ver aqui um outro aspecto. Vamos agora para o capítulo 58. Eu quero mostrar para você uma imagem que você vai ver agora, para você entender como que eu dividi o capítulo 58 para nós entrarmos mais a fundo ainda no estudo dessa semana e, obviamente, para finalizarmos, já que estudamos o capítulo 55, especialmente alguns versos ali, versos 1 a 4, depois 6 e 7. Vimos aqui Isaías 56, 1 a 8, e agora vamos para o capítulo 58, 1 a 13. Você está vendo na imagem, tirando a minha anotação ali de cima, tá? Você está vendo que no versículo 4 eu coloquei a letra A, No versículo 5 eu coloquei a letra B, e no versículo 6 eu coloquei a letra B. E depois você pode perceber que no versículo 13 eu coloquei a letra A. Você pergunta, Leandro, por que você fez isso? Pelo seguinte, porque
O versículo 3, não é o 4 na verdade, o versículo 3, letra A, está relacionado, ele explica o verso 13. Então, o mesmo assunto é tratado no verso 3 e depois do verso 13, tá? E aí, depois, o outro assunto, BB, é tratado nos versos 5 e 6, e um terceiro assunto é tratado na letra C. Então eu fiz essa divisão para ficar mais fácil o nosso estudo. Então vamos primeiramente estudar o tema do capítulo 58, que envolve a letra A, tá? Então nós vamos ler do verso 1 até o 3, tá bom? E depois o 13. E aí depois eu vou para o verso... Aí depois eu até vou pular. Vou para a letra C, que é o terceiro tópico, já que ele está junto e ele tem a ver aqui, né, com o tópico A, e depois trataremos apenas do tópico B, e aí finalizamos o nosso assunto, tá bom? Então vamos lá. 58, capítulo 58, a partir do verso 1. Clama a plenos pulmões. Aqui Deus está pedindo para Isaías dizer isso. Não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Por que Deus está reclamando de eles jejuarem e ao mesmo tempo pedirem que as pessoas façam todo o trabalho deles? Agora você vai entender por que eu liguei esse verso 3, letra A, e coloquei letra A também no verso 13. Aqui nós vamos entender o que significa não fazer os nossos próprios interesses no dia de sábado. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, veja, aqui usa a expressão teus próprios interesses, não é? No verso 3 é dito que eles jejuavam, mas cuidavam dos seus próprios interesses, exigindo que as pessoas fizessem o trabalho deles. Mas como assim? Você vai ver. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleituoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Paremos aqui. O que significa não cuidar dos nossos próprios interesses no sábado? O verso 3, onde se encontra a outra letra A, não é, que corresponde ao mesmo tópico do verso 13, explica: cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, não cuidar dos interesses no sábado é não fazer com que os outros trabalhem para nós enquanto nós ficamos de boa. Esse é o contexto. Deus está reclamando. Eles jejuavam, diziam que observavam o sábado, mas colocavam outras pessoas para trabalharem aos sábados. Então Deus está condenando aqui a hipocrisia de quem guarda o sábado, mas coloca pessoas para trabalharem para ele. Isaías não tem nada a ver. Eu não posso tomar banho no sábado. Eu não posso fazer sexo no sábado. Isaías não está nem pensando em banho e em sexo aqui. Aqui o contexto é claríssimo. Ok? Não cuidar dos teus próprios interesses é não fazer com que outras pessoas trabalhem para você no sábado. Da mesma forma que você guarda o sábado, você tem que proporcionar que as pessoas que trabalham para você façam o mesmo. Esse é o contexto. Ok?
Então aqui nós aprendemos o que significa não fazer a nossa própria vontade no dia de sábado, de acordo com esse contexto. Agora vamos para a letra B. Deus primeiramente reclama, né, de eles jejuarem e Deus não atentar para isso. Deus não ia, obviamente, atentar para esse tipo de jejum porque eles estavam sendo hipócritas. Primeiro, eles não trabalhavam no sábado, mas colocavam outros para trabalharem para eles no sábado. E segundo, eles praticavam o jejum físico, que é importante, mas eles não praticavam o jejum espiritual, que é o mais importante. E aqui entra diretamente no título da lição Amor em Ação. Qual é o tipo de jejum espiritual que Deus queria que eles praticassem e que eles não praticavam? E que é também para nós isso. Ajudar aqueles que precisam e parar de fazer o que é mal. Vamos ler o contexto? Verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Ou seja, eles jejuavam, mas faziam outros trabalharem para eles no sábado e ainda viviam em brigas e rixas e socando um outro. Então Deus não vai aceitar um jejum de alguém que vive desta forma hipócrita. E aí no verso 5 em diante, olha o tipo de jejum que Deus quer de nós. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, que era um sinal de humilhação, né, de tristeza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Aqui tem uma certa relação com o dia da expiação, né, em Levítico 16, do qual não vou tratar agora. E aí verso 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Olha o jejum espiritual que Deus quer que pratiquemos. Ele não está com isso excluindo o jejum físico, né? Que algumas pessoas preferem fazer um jejum para abster-se dos alimentos por algumas horas ou por um dia, a fim de descansarem, né, os órgãos digestivos para que a mente esteja mais tranquila, serena, para meditar nas coisas de Deus. Só que Deus mostra aqui que existe um jejum superior a isso. Versículo 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Olha o que é o jejum espiritual para Deus. Deixe de ser ímpio. Desfaças as ataduras da servidão. Não escravize os outros. Não os oprima. Deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras? E não te escondas do teu semelhante, né? Quando vem te pedir ajuda, a tendência, né? A pessoa vem pedir ajuda, a gente se esconde. Deus está dizendo que não. O verdadeiro jejum espiritual é aquele em que nós não nos escondemos das pessoas que precisam ajuda, mas vamos ajudá-las. Se nós praticarmos esse jejum espiritual, que envolve o quê? Deixar de ser ímpio, deixar de escravizar as pessoas, deixar de oprimi-las, repartir o pão com as pessoas que precisam, recolher em casa os pobres e desabrigados. Somos seres humanos, somos hipócritas, somos difíceis. Eu falo isso pra mim, né? É muito mais fácil convidarmos para nossa casa uma pessoa da alta sociedade do que convidarmos uma pessoa que passa fome. Então, nós precisamos muito desse capítulo de Isaías 58. Né? E aqui diz que esse jejum também envolve, não é? Não esconder, não nos escondermos do nosso semelhante quando ele precisar de ajuda. Se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Veja, isso aqui não é só para o israelita. Assim como o jejum espiritual deve ser praticado até mesmo pela igreja, o sábado também não era só para o israelita, como nós vimos, né? Era dado para o estrangeiro, para o eunuco. Então, os princípios
do sábado e do jejum espiritual eram tanto para Israel quanto para a igreja hoje. A graça foi oferecida para Israel como é oferecida para a igreja hoje. Então não abandone essa teoria dispensacionalista que divide, não é, a história da salvação de uma forma equivocada e que atrapalha-nos em compreendermos o texto bíblico. Se a pessoa decidir praticar esse jejum espiritual, olha o que diz o verso 8. Então romperá a tua paz como a alva. Ou seja, assim como é certo que vai ter amanhã, você vai ter paz. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Eles estavam reclamando, né? Nós jejuamos, mas o Senhor não atenta para isso? Aí Deus está dizendo por quê que ele não atentava para aquele tipo ali de culto hipócrita, né? Para aquela prática religiosa externa apenas, né? E aí ele diz, ó, se vocês pararem com isso, então o que vai acontecer? Clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, olha isso aí, Deus também não gosta, viu? O dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Deus promete farturas, mas saúde. Serás como um jardim regado, você vai prosperar, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, ou seja, a nação, né, havia sido destruída após o exílio, então Deus prometeu, olha, eu vou abençoar, que os filhos de vocês vão construir tudo que foi destruído. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então veja, Deus quer que você e eu pratiquemos esse jejum espiritual. E ele promete uma bênção de fartura e de prosperidade se praticarmos o jejum espiritual de Isaías 58. Só que tem um detalhe, e com ele nós finalizaremos o estudo. Deus não promete prosperidade apenas para quem pratica esse jejum espiritual. Deus promete a prosperidade até mesmo para quem guarda o sábado. Você lembra que nós já estudamos os versos 13 e 14, não é? E entendemos que não cuidar dos nossos próprios interesses no sábado é não fazer pessoas trabalharem para nós no sábado. Se nós observarmos o sábado da forma correta, incluindo isso, né? Olha o que diz o verso 14. E aí vamos para a letra C, que eu havia ali mostrado na imagem anterior, tá? Então te deleitarás no Senhor. O que é se deleitar em Deus? É ter uma comunhão íntima com Ele. Te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. O que significa isso? Cavalgar sobre os altos da terra. Quer dizer que se você está cavalgando sobre os altos da terra, boa parte daquele local onde você está cavalgando ali porque é seu. Aqui ele está falando no contexto deles, né? Que andavam a cavalos, mas Deus está prometendo o que para eles aqui? Prosperidade material e espiritual, tá? E segue. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Aí são inúmeras bênçãos, materiais, espirituais, de saúde, ok? Familiares, com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então você percebe, esses capítulos que estudamos e que estudaremos nessa semana, os capítulos 55, né, 1 a 13, eu destaquei os versos 1 a 4, depois versos 6 e 7, o capítulo 56, 1 a 8 e o capítulo 58, 1 a 13 nos ensinam, repito, 6 pontos principais. A salvação sempre foi pela graça e oferecida a todos. A obediência sempre foi pela graça e solicitada a todos.
A graça nos leva a adotarmos ao jejum espiritual de Isaías 58, ou seja, o amor em ação, a relação entre fé e obras. O sábado não foi dado só para os judeus. Há bênçãos especiais para quem observa o sábado. E não fazer nossa própria vontade no sábado é não fazermos pessoas trabalharem por nós nesse dia enquanto ficamos de boa. Não. O mandamento diz em Êxodo 28:11, né? Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Nem o teu animal. Nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Que este estudo, né, do livro de Isaías, desses capítulos que nós analisamos aqui, sejam uma bênção para a sua vida. Que você perceba que Deus, com esses capítulos, desejou instruir Israel e deseja instruir a igreja hoje da mesma forma, com os mesmos princípios e valores morais. E eu termino com uma pergunta reflexiva. Você tem praticado o jejum espiritual de Isaías 58? Você tem atentado para o texto bíblico que nos ensina que não devemos colocar outras pessoas a fazerem o trabalho por nós no sábado? Você tem observado corretamente o dia do Senhor? Lembre-se de Mateus 7,12, não é? Aquilo que você não quer que faça para você, não faça para os outros, porque disso depende a lei de Moisés e os profetas. Muito obrigado por você acompanhar o estudo, né? Que agora você vai poder fazer ao longo da semana no guia de estudos. O guia de estudos que nós utilizamos é este aqui, Lição da Escola Sabatina. Você que é um irmão evangélico, não é o mesmo conteúdo, mas equivale à lição que você tem da escola dominical. Tá bom? Nosso irmão católico, eu sei que tem a catequese, onde ele é instruído. Eu não sei se atualmente existe algum guia de estudos assim na missa. Faz anos que eu não frequento uma igreja católica, mesmo que eu faça visitas, né, para conhecer lindas igrejas do ponto de vista turístico. Então, se algum irmão católico tiver algum guia de estudos, me comunique aqui que eu gostaria também de fazer menção a isso. Tá bom? E estudamos a 11ª lição. Agora, no próximo vídeo, o que eu vou fazer? Vou responder as dúvidas que ficaram, que vocês tiveram acerca dessa lição da semana. E depois vamos para a lição de número 12, né? E na lição de número 12 do livro de Isaías, olha o título, O Desejado de Todas as Nações. Você vai ver aqui que esta lição de número 12, que trata dos capítulos 59, 60 e 61, alguns versos, mostram a Cristo como o desejado de todas as nações, né? Então você não pode deixar de ver esse estudo, porque ele mostra mais uma vez que toda a Bíblia é cristocêntrica. Muito obrigado por sua companhia. Se você gostou desse conteúdo, eu peço a você compartilhe com as pessoas, curta, isso é muito importante, porque assim o Google entende que esse conteúdo está tendo relevância. E quando o Google entende, o YouTube entende que o conteúdo tem relevância, ele espalha para mais pessoas. Então quando você curte, dá o seu like, quando você se inscreve, ativa as notificações, você está fazendo um verdadeiro trabalho evangelístico. Pode ter certeza disso, né? Quando você faz isso para esse tipo de conteúdo, você está ajudando, né, a ferramenta, ao robô, digamos assim, por trás do Google, a mostrar para as pessoas que esse conteúdo é relevante. Então convido você a fazer isso, né, para que mais pessoas conheçam esse estudo que fizemos e que vamos fazer agora aí ao longo da semana em nossas casas, através do nosso guia de estudos. Se você tem interesse em adquirir esse guia de estudos, né, só destaco para você, já está terminando, mas você pode ter em sua casa um guia de estudos do livro de Isaías, e no próximo trimestre será um outro assunto. Então você pode, vou deixar aqui no GC, você vai ver o endereço, tá? www.cpb.com.br. C de casa, P de Paulo, B de bola. cpb.com.br é a editora que vende, né, que comercializa esse material de uma forma, um preço muito irrisório, né, em comparação
do valor para produzir isso. Se você tem aplicativo, né? Se você tem seu smartphone, você pode também comprar ou baixar essa lição no seu aplicativo, tá bom? E se você quiser adquirir esse material em horário comercial, aí você liga em horário comercial, porque no sábado, obviamente, né, a editora respeita o quarto mandamento. Então, em horário comercial, em outros dias da semana, você liga para o 0800 979 0606. Agora sim, que Papai do Céu te guarde, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.